Amém? Ame a palavra. Quem leu a palavra essa semana? Estou gostando da minha igreja. Estou gostando. Deixa de ler não. Pode a porta fechar e a minha alma chorar, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo. Está aqui. Isso aqui é o alimento. Glórias a Deus. Abram a Bíblia, Romanos 7. Eu estou sentindo muito calor aqui. Eu sou calorento mesmo. Calma, vamos falar de gente, como gente, né? Vamos ver se o Edgar tá bom, tá com saúde. É 1, 2, 3, hein? Tem que falar igual o Arnaldo. Não, pera. Assim, foguete. 1. Palavra abençoada, né? Eu vou trazer o Arnaldo de volta. Não dá. Glória a Deus. Paradoxo é a pregação. Primeiro, antes de qualquer coisa, vamos entender o que é paradoxo, né? É aparente falta de nexo. É um negócio, é um paradoxo. Ou falta de lógica. Aparente falta de lógica. Contradição, por exemplo, é contraditório. O exemplo: pregador prega sobre o amor, chega em casa, espanca os filhos. É um paradoxo. Ele prega sobre o amor, chega em casa, ele espanca os filhos. É um paradoxo, certo? É um pouco falta de nexo ou de lógica. E eu encontrei um paradoxo na Bíblia. Parece que não tem lógica, mas tem. Parece que é contraditório, certo? Vamos ler aqui o capítulo 7, do 22 ao 25, mas tem um especial. Deixa eu beber mais água aqui que está bravo. Abriram? 7:22. Porque, segundo o homem interior, vamos lendo e pensando. Segundo o homem interior, então nós temos um homem interior, tem um exterior. Tenho prazer na lei de Deus. Amém? Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do... Tem um homem interior que tem prazer na lei de Deus, mas tem em mim também, nos meus membros, uma coisa que funciona, que é a lei do pecado. Interessante, né? Você pensa que vai falar, nossa, hoje eu estou frito nessa pregação. Não. Pelo contrário, você vai descontrair. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Paulo chega à conclusão: quem me livrará do corpo dessa morte? Eu tenho um homem interior que serve a Deus, e tem um homem exterior que está debaixo da lei do pecado e não tem saída. Parece um paradoxo. Como que eu posso ser cheio do Espírito Santo com uma lei operando, buscando a Deus, e outra lei buscando a lei do pecado? Que coisa, né? Mas
dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Diga amém. Dou graças a Deus por Ele, não por mim. Assim que eu mesmo, olha só a profundidade, que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Até Jesus voltar, você vai, com entendimento, servir a lei de Deus, mas com a carne você vai servir a lei do pecado. Não tem chance. Não tem chance. Porque a turma se baseia muito. Você não é crente porque você não fuma, não bebe, não adultera, não é? Você não se droga, você não mente, você não é egoísta, você não é invejoso. Não. Você é crente porque alguém te resgatou com sangue. Aí você fica buscando. Os crentes entram muito em conflito. Como nós temos esse outro lado, posso dizer que nós temos dois lados. Tem três, mas vamos falar dois lados. Um, com entendimento, sirvo a Deus, mas tem nos meus membros alguma coisa que é servir ao pecado. A lei é uma lei que já é uma lei. Ela pode não ser cumprida, mas é uma lei que está em nós. Por que eu não quero mentir e minto? Porque eu não quero roubar e roubo? Porque eu não quero adulterar e adultero? Porque eu não quero me drogar e me drogo? Você não quer. Eu não quero ser uma pessoa má e sou. Paulo disse: quando eu quero fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando eu quero fazer o bem, o mal já era, já tomou conta. Quem me livrará desse corpo? Não é? Então vamos a 1 Tessalonicenses, pode pôr na tela aqui, 1 Tessalonicenses 5, só para vocês entenderem. A Bíblia é uma coisa muito maluca, mano. Quando você lê, presta atenção. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Diga amém. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paradoxo. Tem uma coisa aqui, o corpo principalmente, como eu disse que ele serve a lei do pecado, ele disse para conservar ele irrepreensível, que não tem reprimenda, não é repreendido. Nós temos essas três, nós somos a coisa completa: corpo, alma e espírito. Isso aqui é um todo. Só para mim dar uma explicaçãozinha para vocês entenderem. A alma, por exemplo, é a personalidade individual de cada pessoa, e o espírito é a parte da pessoa que está ligada a Deus. Tem uma coisa, sua personalidade está na tua alma. O teu espírito quer sempre ouvir a voz de Deus, quer sempre contato com Deus, mas o problema, a alma é um obstáculo. Na alma está o que? Os desejos, as emoções, o querer, está tudo nela. O corpo está aqui, a parte exterior, né, que vocês conhecem. Nós temos os 5 sentidos, né? O tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. Isso aqui é muito importante.
Então nós somos esse todo, complexo. Mas peraí, Jesus não nos resgatou? Ele já resgatou e você já está resgatado. Então haverá o que até Jesus voltar? Uma luta, uma briga, às vezes de foice, às vezes cada um tem seu calcanhar de Aquiles, não é? A alma tem o que? Os sentimentos, a vontade, o raciocínio. O nosso espírito tem ligação o quê? Com coisas espirituais. Todo homem, porque a Bíblia diz: o homem morre, o espírito volta para Deus. Até o assassino morre, o espírito volta para Deus, porque é Deus quem lhe deu. Depois do fim, Deus sabe o que faz. O espírito recebe a influência de quem? Do Espírito Santo. Seu espírito recebe a influência do Espírito Santo. Eu tenho para mim que a alma recebe a influência do seu corpo. E vice-versa. Como eu falei, que algumas coisas podem causar doenças, alguns traumas podem causar doenças, vai lá de dentro da alma para o corpo. Por exemplo, muito estado de câncer, não todos, né? Lógico, é por causa de ódio. O que adianta você odiar? Se puder um mato, se puder esse bofeteio, ele vai te causando um mal que vai passando de dentro da alma para o corpo físico. Então, para que sofrer se você pode ser melhor? Se você pode viver melhor, por que você não vive? As escolhas. O problema são as escolhas. Nós temos um livre-arbítrio, irmãos. Eu estava até conversando com minha esposa sobre um assunto. Falei, nossa, não, mas é porque Deus não intervém. Eu falei, bem, o livre-arbítrio no homem é um negócio muito pesado. Se você falar não para Deus, Ele não dá. Você falou não, você decide. Então suas decisões são muito importantes. Nós temos uma tríade, como eu falei aqui para vocês: corpo, mente, que é a alma, e espírito. Esses três componentes são os pilares da nossa vida, que se não estiver em equilíbrio, gente, é engraçado, com o tempo vai desmontar ou desmoronar. Se não tiver em equilíbrio, com o tempo desmorona qualquer uma dessas partes. O corpo, você teve o quê? A matéria física aqui, ó. Matéria física, corpo. Vai lá, faz exercício físico, cuida do seu físico, faz um exame. Tem que ter equilíbrio, não é? A alma é a mente. Esse é o grande problema. A mente é dócil. Você já pensou em palavrão? Alguém já pensou aqui? Levanta a mão. E quando você está orando, vem palavrão na sua mente? Você fala, mas o que está acontecendo? Já aconteceu isso? Não, porque vem, isso aqui é o pássaro vem e faz ninho. Só não pode fazer ninho, esse é o grande problema. A mente, quem domina é você. São as suas atitudes, a tomada de decisões. A mente é fogo. A mente é fogo, é a alma, não é para vocês entenderem bem. Corpo, alma, mente e espírito são esses pilares. Se tiver em desequilíbrio, com o tempo vai desmoronar. O corpo pode fazer você desmoronar, a alma pode fazer você desmoronar, e o espírito, sem influência de Deus, certo? A alma é o controle que você tem, emocional, deve ser trabalhado, ele deve ser trabalhado tanto, a tua alma ou a tua mente, a ponto de virar um hábito.
Eu posso ouvir um monte de besteira e pensar nela porque me falaram, mas não é minha vontade estar com aquilo, porque a tua mente é enorme, ela recebe milhões de informações. Agora, o que a mente pode fazer? O que você pode fazer? O autoconhecimento de si mesmo, porque você gosta de conhecer o outro, mas você, numa discussão, numa briga, duvido que o outro tem razão. Mas se você tiver um autoconhecimento, você vai pesar certo. Não, você tem razão, eu briguei aqui, mas você tem razão, porque você domina a sua mente. Esse autoconhecimento que você deve ter, se conhecer melhor, porque senão vem sentimentos ruins e gatilhos são disparados. De repente disparam gatilhos que você vira um bicho, vira um leão, e quando não era para ser gatinho naquela hora. Você que deve estar no controle da sua vida e não nas emoções. Esse você tem que pensar bem. Pus aqui, ó. Você deve estar no controle de sua vida. Você, e não nas emoções. É duro você tomar uma decisão sem emoção. Você pesar, estou fazendo certo, estou falando. Quantas vezes você encrencou, xingou alguém e tal, depois falou, ai meu Deus do céu, podia ser diferente. Por que você não pesou na hora? Porque você agiu com emoção. Então não haja com emoções quando vai decidir. Ou qualquer coisa, desde a mínima coisa, você vai comprar uma casa. Ai, desesperado. E não dorme, né? Aí o cara pede o que quer, você fala, não, eu vou comprar. Vai que vai, não pesa nada. Eu sou um pouco assim, quando eu gosto de um negócio, o cara pode me cobrar o dobro, eu vou lá e falo, eu vou ter o que eu quero, mas acabo pagando mais caro. Eu sou assim. Eu gosto de desperdiçar dinheiro para ter mais. Quem mais planta, mais colhe. Então, se age com aquela emoção, sempre a gente tem que pensar, deixa para o outro dia. Sentiu aquela emoção, deixa para o outro dia para falar sim ou não. Não. Em qualquer área da sua vida, haja assim. Tá, tudo bem, você pode ir atrás, correr, mas deixa para o outro dia. Mas você vai chegar outro dia, não gostei dessa casa, não era bem o que eu queria. Tá vendo? Você ia fazer uma besteira. Um exemplo, né? Eu estou dando. Em qualquer área, familiar, de igreja, de trabalho. Agora, eu falei de corpo, essa matéria física aqui, vai lá, faz um exercício físico, alimenta-se bem. Alma é o problema para mim X. Esse o Moraes não vai conseguir tirar, não. É o problema X. Mente, controle emocional, autoconhecimento. Você deve pesar quando fala alguma coisa. Com o hábito, você acostuma a determinar, a fazer da sua mente uma coisa muito melhor. Com razão. Por mais fé que você tenha, por mais cheio de Espírito Santo que você seja, sempre a razão, porque a fé não é sem razão. Ele é firme fundamento, então tem fundamento. Uma casa não cai porque tem fundação, tem cimento, tem ferro, tem madeira, sustenta aquela casa. Ela não é a olho, a fé não é a olho. Você tem um sustentáculo.
Você não vê, né? Você acaba vendo o invisível. Por exemplo, vocês estão vendo o invisível agora. Sabe por que esse prédio está de pé? Por quê? Por quê? Fundação, gente. Mas você viu fazer? Você estava lá, você viu quanto cimento foi, quanto ferro foi? Então você está vendo o invisível. Mas tem fundamento. Tem um fundamento para sustentar esse prédio. Então a fé não é a olho. Vou ter fé que eu vou ganhar esse jogo. Não, você vai trabalhar, vai jogar bem, vai se estruturar, vai fazer física. Aí não adianta fazer assim, entrar em campo, entrar com o pé direito. Vai trabalhar, meu amigo. A fé tem consistência. Não é qualquer coisa. Por isso, o autoconhecimento, você vai tendo com o tempo, você vai crescendo. Amém? E o espírito, o que ele quer? Falei de corpo, falei da alma. O espírito, relacionar com Deus, receber influências de Deus, receber a influência do Espírito Santo. Vamos lá para Gênesis 2. Que eu estava pensando nisso, que interessante. Nós somos feitos do quê? Ou corpo, mente e espírito, tanto faz. A alma, para mim, é o grande problema. Onde estão os sentimentos, onde estão as emoções. Agora, o livre-arbítrio, meu amigo, é uma coisa que, para mim, Deus não te atende. Se você não quiser, Deus não te atende. Pode fazer um teste. Agora, se você quiser, Ele te atende. Porque Ele te dá o livre-arbítrio de escolher, fazer as escolhas. A pessoa vai que vai, vamos nas emoções. Não é emoção não. A fé, ela tem muita razão. Firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova, tem prova daquilo que se não vê. Tem que ter prova. A fé tem que ter prova. Não é, eu creio. Isso aqui é a água de Israel. Vou trazer um baldinho aqui. A água de Israel. Eu peguei lá da minha casa. Agora, por que eu vou crer que a água de Israel é água de Israel? Não, é água normal. Em Gênesis 2, Deus fala para Adão e ele passou para Eva. Diz assim, do 16, 17: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. O que Deus falou? Então vamos pensar. Ele recebeu a informação, entrou pela audição, um dos membros do nosso corpo. Olha só por onde o homem caiu. Deus falou o quê? De toda, come de tudo que você, filho, come de tudo que você quiser, livremente. Glória a Deus, comer tudo. Mas, conjunção adversativa, mas, porém, entretanto, contudo, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Ele falou para comer tudo que tinha, menos dessa árvore da ciência do bem e do mal. Ele escutou, entrou para dentro, entrou para a alma, beleza. Estava ainda com muito relacionamento com Deus, porque ele tinha o espírito que quer sempre buscar Deus. Ele tinha um corpo, tinha uma alma e tinha um espírito. Da ciência do bem e do mal não comerá, porque o dia que você comer, você vai morrer. Está bem especificado ou não? Interessante que Eva não escutou isso. Quem passou para Eva foi Adão, porque Deus tinha falado para Adão. Bom, a serpente astuta chegou para a mulher, que é o diabo, Satanás, e disse para a mulher, a serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Disse a mulher para a serpente: Olha, Deus falou que do fruto das árvores nós podemos comer tudo, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis,
nem nele tocareis, para que não morra. Ela está firme. Ela tem o tato, é para não comer, paladar, é para não ficar olhando, visão, porque vem lá, é audição, não escutar a voz de Satanás. O cheiro dela era maravilhoso, o cheiro desse fruto. O perigo também é o tato. Adão e Eva caíram pelos cinco sentidos que nós temos. Então foi de fora lá para dentro. Eles eram perfeitos, eles andavam com Deus, todo dia Deus vinha lá. Sabe por que às vezes você não ouve a voz de Deus ou Ele não te atende? Que você está comendo do fruto que Ele não mandou você comer. Seja qualquer coisa, está na sua vida, na sua mente agora, o problema é seu. Errou pelo tato, que ela tocou. Errou pelo olfato, que ela cheirou. Errou pelo paladar, porque ela comeu. Errou pela visão, porque a visão, falou, que linda, que maravilhosa, devia ter desviado. E a audição, escutou a voz de Satanás. Foi pelo corpo. Nós falamos que nós temos uma coisa em nós, que é o espírito que busca a Deus, e nós temos a carne que busca o pecado. Sem chance, até Jesus voltar vai ser assim. Ai, mas como é que é? O crente vive sempre entre o que é certo, o que é errado, sim, não bebe, não fuma, não se drogue, não minta, não seja egoísta, não seja invejoso, não sei. E agora? Por esses sentidos, o diabo viu e mente para ela, assim, mente entre aspas, ele falou, olha, é nada, Deus sabe. Ele quer pôr dúvida naquilo que Deus fala. Não ponha dúvida quando Deus fala. Não ponha em dúvida. Ah, nada, Deus sabe o que acontece. Sabe o que acontece? Ele sabe que se você comer, vai se abrir os vossos olhos. Vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Tirou toda a pureza que havia. Vou tirar toda a pureza. Ele não mentiu. De um certo modo, veio imediato. Tanto que eles estavam nus, se sentiram nus, coisa que eles não sentiam que estavam nus. Já começou a saber o bem e o mal, e eles caem. Olhou para o fruto, sentiu o cheiro do fruto, comeu o fruto, tocou no fruto e ouviu Satanás. Esse é o corpo. Essa é a tendência, através desses sentidos, é que a lei do pecado funciona em nós. Ela funciona. Paulo falou, com o espírito eu busco Deus, eu louvo Deus, com a carne, a lei do pecado. Parece um paradoxo, parece que não tem sentido, mas é assim, porque nós já estamos resgatados, mas ainda há um processo para chegar ao que é perfeito. Nós estamos num processo só. Corrompeu a alma, o que é que aconteceu? Entrou pela visão, ai como é lindo esse fruto, ai que cheiro maravilhoso, o olfato, o tato, peguei, comi, escutei a voz de Satanás, entrou e corrompeu o que? A alma, porque uma alma tem tendência junto com o corpo, ela tem tendência de junto com o corpo,
O espírito sempre quer Deus. Qualquer bandido, por mais miserável que seja, tem um espírito que quer Deus, mas é bloqueado. Por exemplo, corpo pecou, entrou por esses sentidos, corrompeu a alma, bloqueou o espírito, ficou bloqueado. O homem saiu do jardim do Éden, abandonou o Éden, veio para o mundo com o pecado, e assim todos que nasciam estavam debaixo do pecado, porque eles são gerados também por esse corpo. E você viu a humanidade onde chegou. Então Paulo diz: miserável homem que sou, como é que faz ele para ser crente? Não seja bobinho de Satanás não, viu, irmãos? Qualquer coisinha vem pedir oração. Uma coisa que você, com a sua força, tem condição de sair se você quiser. E não vai se matar quando errar. Não se mata não, que não vai adiantar nada. Confia no sangue. Nada além do sangue. Como diz a música. Nada além do sangue. Mas se confia em você, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas dou graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele venceu Satanás com o quê? Com o corpo. Os sentidos de Jesus, de saborear, de olfato, de audição, de visão, de tato, eram puros. Uma coisa pura foi tentada. Parece um paradoxo, uma coisa que é pura, não dá para ser tentado. Você é puro, mas ele foi, para que em tudo que ele foi tentado, possa nos livrar quando nós formos tentados. Olha que Deus você tem todo dia do seu lado, aí você fica se matando, quero morrer, morra! Assim que eu mesmo, com entendimento, esse é o paradoxo, com entendimento que vem do Espírito, sirvo a lei de Deus, mas com a carne inevitável, não pode impedir, não pode se evitar, com a carne, a lei do pecado. Carne, então peraí, então vamos nós, deixa a carne ser carne e vamos embora. Em Hebreus 4:12, pode pôr na tela aí, Hebreus 4:12, está escrito assim: porque a palavra de Deus, olha só, hein, irmão, vocês estão aprendendo coisa da Bíblia, porque a palavra de Deus não é coach, não é, por isso que eu nunca abri assim casa pastoral para atender os outros. Pastor, tem uma hora para mim, porque você vai falar e o cara não vai fazer nada. Se você não ouve do púlpito, nada pode se transformar. Tem que ouvir daqui. É aqui que vai transformar. Tem gente que fica numa rotina. Porque isso, porque aquilo. Eu já falei que você tem domínio sobre você. Olha só. Põe o versículo. Hebreus 4:12 está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva. Eu paro assim só para a gente refletir, irmãos. E a gente lê por cima, ela é viva. Isso aqui tem vida.
Isso aqui é Jesus revestido de folha de papel. Há 2000 anos foi vestido de carne. Hoje ele está revestido de folha de papel. Mas faz um estrago no inferno. Esse negócio aqui faz um estrago no inferno. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela traz eficácia. Ela acontece. Mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A espada, irmãos, eu fiz tiro de guerra. Eu usava um sabre lá. De 2 gumes é quando ele tem aquele filete dos 2 lados, para sangrar a pessoa e matar mais rápido. Você tem aqueles filetinhos aqui, tem umas que tem só um. Geralmente essa aqui que a Bíblia está falando tem 2, um de um lado, outro do outro, e você, enfiava e dá gangrena e a pessoa morre logo. A palavra de Deus é mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra, como ela está penetrando em nós agora. Ela penetra. Você tem um negócio lá, mas lá no fundo, até dividir a alma do espírito. Por que você não entende as coisas até agora? De repente, quando Deus entra, você fala: nossa, por que eu não entendia isso? Porque a palavra que você ouviu, ela entrou, rasgou e foi. Porque quando nós pecadores, a alma está grudada com o espírito, mas não é para ser assim. O espírito tem que ter independência. E ele não é independente porque a tua alma, os teus desejos, as tuas vontades, as tuas ações, os teus pecados, ele faz um obstáculo, uma muralha, que o espírito não consegue dar informações para a alma para passar para o corpo também. Então, quando a palavra de Deus entra, ela divide, ela foi. O espírito fica livre, você começa a entender as coisas. Eu tenho complexo, eu sou rejeitado. Você já foi rejeitado faz tempo. Então vamos melhorar de hoje em diante. Estou cheio de complexo. O problema é seu. Todo mundo é igual, todo mundo tem suas crises, todo mundo tem problemas. O que o complexo vai? Não, só tenho que estar com pessoas menores que eu. Quando surge uma maior, eu não sei conviver, que ela me constrange. Mas quando Jesus entra, ele racha, sabe? A alma, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Tem uma divisão, mas é muito pequena. Então a Bíblia entra lá, de repente fala: nossa, eu bebi até ontem, não sinto mais vontade. Eu já vi gente assim. Olha, eu fumava droga, e uma semana de vir na igreja, a palavra de Deus ela entrou e dividiu. Ela divide a alma do espírito. Aí você passa a compreender as coisas de Deus mais fácil. O Espírito Santo dá informações, passa para a alma. As tuas ações vão ser muito melhores do que eram. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É aí que, mas ainda, mesmo aí, você continua com a lei do pecado na carne. Tudo bem, até Jesus voltar vai ser assim. De vez em quando você vai dar um escorregão, vai falar mal de alguém que não precisava falar, vai fazer fofoca, não é? Certo? Vai pôr intriga entre irmãos. Diz a Bíblia que é um dos pecados que Deus mais abomina, é o 7º, e é o que mais Ele odeia: pôr intriga entre irmãos. É o que mais Ele odeia. Aí quando você entra a Jesus, fala: estou brigando por ninharia. Não, quero brigar por coisas grandes, por coisas que valem a pena. Você passa a ser gente de verdade.
Aleluia. E lá em Romanos 8 mesmo, eu vou para o fim. Você fala, então como vou viver? Paulo está dizendo um pouco antes aqui, que quando eu quero fazer o bem, o mal já pratiquei. O mal que eu não quero, olha só o paradoxo. O mal que eu não quero eu faço. Mas meu Deus do céu, você não quer, por que faz? Porque você tem a lei do pecado. Mas como que eu pode dominar isso? Pode. Aliviou um pouco. Até Jesus voltar, você tem essa lei na carne. Você vai errar, vai tropeçar um pouco, seja, não é só pecado sexual não, viu, irmão? Tem muitos outros pecados que vai levar para o inferno. A mentira é um. Os mentirosos não vão herdar a vida eterna. Está escrito, ninguém liga para essa parte, né? Aleluia. Mas como é que eu faço então? Tranquilize. Hoje você é resgatado, você tem um espírito seu livre, tem a alma com todos os problemas que ela recebeu por causa do pecado, né? E tem um corpo que segue a lei do pecado, não tem jeito. Mas como é que eu faço? Romanos 8 diz assim, Romanos 8, do 1 para frente, e eu vou terminar. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, diga amém. Agora tem uma vírgula, que não andam segundo essa lei do pecado, mas segundo o Espírito. Então é o seguinte, tem uma decisão aí no meio, tem um livre-arbítrio aí no meio. Você tem a lei do pecado? Tem. Você pode errar? Posso. Esse não erra, o Espírito aqui não erra. Esse aqui é o Espírito de vida que nós temos em Cristo Jesus. Esse não erra. É o seguinte, você vai determinar se você quer usar mais a lei de Deus, não é a lei dos 10 mandamentos, não. A lei de Deus ou a lei do pecado. Você vai continuar com ele, mesmo você rejeitando ele, vai continuar com ele. Então descansa. Parece um paradoxo, mas é normal. Você é uma pessoa normal. Você passa por criança, você passa por juventude, com problemas de juventude, com problema de namoro, com problema de casamento, com problema de filhos, natural. E está lá a lei do pecado e a lei de Deus. Então há uma força e um livre-arbítrio tão forte em você. É por isso que eu falo do autoconhecimento. Você tem que saber quem você é para dominar as coisas. Eu não sou um Zé Mané, irmãos. Sou filho do Deus vivo. O Espírito Santo me dá informações. É que eu não estou deixando Ele dar, porque eu quero outra coisa. Você não vai querer outra coisa, você tem que querer a coisa que Deus escolher para você. Amém? O que era, não é nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ela está lá, mas daí, fica aí. Fica aí com seus problemas, Carlos, com seus problemas. Porque o que era impossível a lei de Deus do Velho Testamento, mas ela ficou enferma, ela ficou doente, por causa da nossa carne. O que fez Deus? Enviou o seu Filho, né? A semelhança, não que era, mas a semelhança da carne. Porque Ele falou, o diabo derrotou Adão, Eva, no jardim, através do corpo. Então, Satanás pensou com ele, lá no jardim do Éden, o homem está lascado. Eu fiz eles pecarem no corpo. Deus não pode livrar vocês, porque Ele não tem corpo.
Só poderia livrar alguém que tivesse corpo e fosse no lugar desse corpo que caiu. O que Deus falou? Satanás, você esqueceu que eu ainda falo. E deu uma nova ordem, da mesma mulher que você derrubou. Vou levantar um que pisará a sua cabeça, Satanás. Agora pegou aqui, desceu um anjo aqui. Desceu um anjo aqui. Senti, desceu um anjo aqui. Alabassalamá. E há 2000 anos atrás, lá em Belém de Judá, aquele corpinho, que não era de Maria e nem de José, era de Deus. Aleluia, a semelhança da carne e do pecado. Ele era semelhante, tinha um corpo inteiro. Se você visse Jesus, era um homem macho, normal, mas não era tão normal. Ele pegou o antídoto da serpente e pegou o antídoto e com ela nos salvou, como alguém salva alguém da picada do diabo, da serpente. Com o mesmo antídoto, você faz o veneno deixar de ser veneno. E ele fez a mesma coisa. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Aleluia! Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele não está falando que você não tem a lei do pecado, tem. Mas vocês não andam segundo a lei do pecado, vocês andam segundo o Espírito. De vez em quando pode dar uma escorregada, pegar a lei do pecado, né? Vem que vem, desmaia ela. Mortificai-vos, está escrito. Não é matar, mortificar é embebedar. Você tem que embebedar o lado ruim seu, o lado do pecado, tem que embebedar, ele não consegue progredir. Porque o de Deus é sempre consciente. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida e paz. Vida e paz. Vida e paz. Quer coisa melhor? A inclinação da carne é inimizade contra Deus, é sem chance. Você tem uma coisa em você que é inimiga de Deus. E não adianta falar que ela é boazinha, não. Ela é ruim. Mas se você pegar com a sua consciência, com o seu autoconhecimento e botar o Espírito para funcionar, você vai dominar tudo. Vai pôr no lugar, vai fazer a lei do pecado da sua vida sentar, ficar quieto aí. Ela quer, né? Ela quer. Ups. Ô irmão, se nós fizéssemos isso, nós seríamos muito melhores. Vós, porém, não estáis na carne. Ele está dizendo no sentido de não usar a parte da carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós não temos a mente de Cristo. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, pelo amor de Deus, sabe aquele espírito que levantou Jesus massacrado? Jesus estava esculhambado, massacrado, sangue pisado, uma coisa horrível. Qual o espírito que, de repente, aquele homem, seu corpo ficou lindo, maravilhoso, com saúde? Esse mesmo espírito que levantou Jesus está dentro de você. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, é uma luta gloriosa, né? Meio em glória, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque é uma luta da lei do pecado, daquilo. Então, para você
vencer esse lado é lendo a Bíblia, orando. São duas coisas assim, né? Absorvendo, né, quando você vem no culto, as coisas do culto. Só assim você pode determinar que o Espírito que habita dentro de você, que é o seu corpo, alma, espírito, o Espírito que é seu, pode passar todas as informações. Quantas vezes eu tive informações do Espírito para mim e acontecia logo em seguida? Outras não, outras foram bloqueadas, talvez por minha falha, porque eu determinei ficar de um lado da lei do pecado. Não. Com o Espírito eu sirvo a lei de Deus, com a carne a lei do pecado. Só que você decide qual dos dois você vai utilizar. Amém? Vamos lá? Gostaram da pregação? Não, ele tem que falar. Pode sentar aí que eu tenho que apresentar a criança. Pode vir à frente. Radeline Kaline Quest, é isso? Rodrigo Ferreira Castro. Arthur Castro Quest. Por que um é Castro e outro é Quest? Bebê Arthur. Pode subir aqui. Radeline, é isso? Kaline ou Canile? Kaline Quast. Tá aí. Rodrigo Ferreira Castro. E o bebê é Arthur Castro Quast, é isso? É assim que lê? Adeline. Karine. É que eles não sabem escrever, então. Quast. Aí o Arthur, problema de apresentar, porque se uma criança dessa vai morrer, se ela já estava no céu, não é? Não precisa ser batizado, nada, porque para receber o batismo, não é? Você tem que ter consciência. Você morre com Cristo, ressuscita com Cristo. O Arthur não tem nem consciência, nem agora. Mas é mais responsabilizar os pais. Vocês têm que criar o Arthur aqui dentro para que o diabo não, certo? Não assuma ele quando crescer. Porque criando dentro da igreja, irmãos, ele pode até dar uma bambaleada, mas ele não cai. Está aí o Arthur, com essa cara de sem vergonha. Vem cá, Cristiane, pega ele aqui. O que você quer? O que? O que você quer? Fala. Alô? Estenda as mãos para cá, irmãos. Dê as mãos aí, vocês dois. Senhor, aqui nós estamos apresentando o Arthur. Ele é teu. Põe os anjos do lado dele, Senhor. Não deixe nenhum mal alcançar ele. Cobre com teu sangue. Abençoai seus pais também. Abençoai esse lar, para que seja um lar abençoado, para abençoar o Arthur. Para que o diabo não ponha o pezinho em lugar nenhum para desmoronar esse lar. Cobre com a tua graça. Nós abençoamos a vida do Arthur. Ele é teu mais do que nós. Mas toma conta dele, Senhor. E dê inteligência, sabedoria para os pais. Criá-lo na igreja, Senhor. E ele será feliz, Senhor, porque aqui crescem pessoas maravilhosas do reino de Deus. Eu vou dizendo obrigado, porque tu já nos atendeste. Amém, Jesus. Parabéns. O que você está olhando? O que você está olhando? Agora vocês podem ficar de pé. Vamos lá, 1, 2, 3, hein? Não, primeiro vocês gostaram? Não,
Amanhã a pregação vai ser boas novas.